Olá, hoje eu vou mostrar mais um grande disco da minha coleção que completa esse ano 50 anos. Um ano muito, assim, interessante para mim, porque é o ano que eu nasci. E eu também, agora em outubro, completo 50 anos. E aí eu vou fazer essa série de quatro, na verdade acho que cinco álbuns que completam 50 anos. E vou começar falando desse álbum aqui, do músico argentino, bandoneonista Astor Piazzolla, em parceria com o saxofonista de jazz americano Gary Mulligan, que sempre se destacou tocando o sax barítono. Os dois já saudosos, e eles se encontraram, que eles estavam em turnês, cada um com a sua banda, e se encontraram na Itália. E na época, o, o Astor Piazzolla ele estava muito interessado em fazer parcerias com músicos de jazz, tanto que ele já tinha até gravado um álbum com o vibrafonista Gary Mulligan, ou Gary Burton, porque é o mesmo nome, eu até me confundi aqui. O primeiro nome, né? Gary Burton. E ele já havia tocado também em algumas ocasiões com o trompetista Dizzy Gillespie também. E ele também nessa época mais ou menos e até antes, ele estava também transitando pela música clássica, já tinha composto seu concerto para bandoneon e orquestra, várias obras para orquestra sinfônica e até uma ópera, né? A Maria de Buenos Aires. E aí eles se encontraram na Itália e resolveram gravar um álbum juntos. Esse daqui, né? Contracapa aqui. Uma verdadeira obra-prima esse álbum. E curioso que ele tem acho que umas 3 capas diferentes, porque ele foi relançado, né, algumas vezes. E esse aqui, que eu tenho aqui em mãos, na minha coleção, eu acredito que é a capa original, que também é a capa que eu acho mais bonita. Os dois aqui na capa, a contracapa. A capa que eu acho mais bonita, é essa original. Mas, é, só para falar um pouco sobre o Piazzolla, o Piazzolla, ele, bem menino, ele começou a se interessar pela música, é claro, influenciado pelos tangos, né, que ele ouvia, principalmente Carlos Gardel, né, é óbvio, né, o grande ídolo argentino.
embora nascido na França, mas ele foi criado na Argentina, né? Ele é considerado argentino. E o pai dele começou a incentivá-lo, né? E depois, já adolescente, ele começou a tocar o seu instrumento, o bandoneon, que ele havia ganhado de presente do próprio pai. E na época ele chegou a tocar em lugares assim considerados de baixíssimo nível, né? Bordéis, né? E até prostíbulos, chamada zona, né? E se tocava muito tango nesses lugares. Daí, na época, por algum tempo, né, principalmente ali entre os anos 20 e os anos 40, o tango foi um tipo de música popular muito rejeitado pela sociedade burguesa e sofreu muita perseguição por causa que as pessoas associavam esse tipo de música à prostituição, porque se tocava nesses lugares o tango. E como se tocava muito nesses lugares, o Piazzolla tinha que estar ali, era o ganha-pão dele. Mas aí mais para frente ele começou a estudar e ele teve essa vontade de estudar música e o pessoal ajudou ele, principalmente o pai dele, né, ajudou muito ele. Não é à toa que ele compôs aquela maravilhosa música Adios Nonino, né, em homenagem ao seu pai, quando ele soube da morte dele. Assim que ele soube, ele foi para o quarto dele e começou a compor essa música em homenagem e dedicada ao seu pai, que se tornou um dos seus maiores clássicos. E aí, já jovenzinho, ele foi estudar, estudou em conservatório, e aí ele conheceu a famosa professora, pianista e compositora francesa Nadia Boulanger. E essa professora, ela ficou conhecida porque ela deu aula para vários músicos, compositores que se tornaram célebres e muito cultuados, né? Pessoal tanto da música clássica como pessoal do jazz e da música popular também. E para você ter uma ideia, ela, ela deu aulas para gente como o Herbie Hancock e aqui o nosso Egberto Gismonti, que também teve aulas com ela. E da mesma forma como ela que incentivou o Egberto Gismonti a fazer a sua própria música do seu jeito, com a sua linguagem, a sua personalidade, essa chamada música híbrida, né? Que fica ali nas fronteiras, né? Ali entre o clássico e o popular, ou também o jazzístico. Ela também deu esse mesmo conselho para o Piazzolla, que na época estava com a ideia de ser um compositor totalmente clássico e fazer obras sinfônicas, escrever até sinfonias também. E ela falou que era melhor ele fazer aquilo que ele já estava fazendo, que é a música própria dele, essa música híbrida, essa música que não tem fronteiras, porque assim ele iria se destacar mais. E realmente ela
era uma sábia, né? Porque o conselho que ela deu tanto para o Egberto Gismonti como para o Piazzolla realmente foi a coisa mais certa, porque dois músicos de grande envergadura. Talvez se fizessem uma música totalmente chamada de concerto clássico, seriam só mais um compositor clássico, como tantos outros. E sendo eles, né, tanto o Gismonti como o Piazzolla, eles se destacaram muito mais e se tornaram muito maiores, né, fazendo a música com a personalidade deles. E agora falando um pouco do Gary Mulligan, este grande saxofonista, que até curiosamente tocava, ele se destacou muito por tocar um sax, um sax que não é, que é bem comum, né? A altura, né, dele, né? O timbre, né, dele, que é o barítono. É porque geralmente se toca o tenor, o sax alto e o soprano. E o sax barítono é bem raro, né? E até algo curioso, né, que às vezes eu já vi várias pessoas falarem, o Gary Mulligan, o grande saxofonista, o maior saxofonista, maior nome do sax barítono. Mas aí, é claro, né, isso aí é óbvio, né? Claro que ele vai ser o grande nome, porque além dele, qual outro nome que você vai lembrar de um músico que tocava sax barítono? E até tem. Agora nem estou me lembrando, mas tem um saxofonista, agora não estou me recordando o nome, que ele é até de uma geração mais atual aí, que ele toca sax barítono também. Tanto que quando eu ouvi, eu pensei que era o Gary Mulligan, porque só conhecia ele, né? Que tocava sax barítono. E até por isso ele tem um som, uma tonalidade, um timbre, né? Bem peculiar. Aí quando você ouve, você já sabe que é o Mulligan que está tocando, né? E é um cara que fez parte das correntes ali do post-bop, pós ali bebop nos anos 50, e foi um dos grandes nomes do chamado cool jazz, a abordagem que grandes músicos como Bill Evans e o Miles Davis também abraçaram essa mesma época. E o Gary Mulligan foi um dos grandes nomes dessa corrente, desse estilo musical, desse estilo de jazz. E aí ele teve grande destaque com seus quartetos, em que ele não colocava piano, né? Os seus famosos quartetos sem piano. E ele ficou bastante aclamado como um dos grandes intérpretes daquele standard My Funny Valentine, de Rodgers e Hart. E até hoje as pessoas dizem que a interpretação definitiva, né, desse standard My Funny Valentine é do Mulligan e do seu quarteto. Infelizmente, ele teve sérios problemas por causa do seu vício em entorpecentes. Ele se tornou dependente químico e teve várias recaídas, fez tratamento e nunca conseguiu vencer esse maldito vício, que acabou o levando antes da hora, né? Ele morreu lá com 60 e alguma coisa, poderia ter vivido bem mais, né? Mas esse vício maldito, né, do entorpecente acabou ceifando a sua vida mais rápido. Bom, mas agora voltando ao disco, falar um pouco desse
maravilhoso trabalho, maravilhoso álbum dos dois, Summit, leva o nome de Summit, quer dizer encontro, né? O Piazzolla, ele usou o seu quinteto da época, que tinha o Angel Gatti no piano acústico e elétrico, o Túlio de Piscopo na bateria e percussão, o Pino Presti no baixo elétrico e o Filippo Bacco na guitarra. Então, essa sua banda participa desse álbum e tem uma pequena orquestra de cordas ali, né? A gente percebe violinos, violoncelos ali, contrabaixo e algumas passagens. E com composições simplesmente fascinantes, antológicas aqui nesse álbum. Ele já abre com 13 Years Ago, quer dizer, 20 anos antes. A maioria das composições aqui, quase todas são do Piazzolla, né? Só tem uma que é do Mulligan. E aqui a gente sente uma coisa de nostalgia ali, aquela coisa longínqua, cordas ali, combinação magistral com o bandoneon do Piazzolla, aí entra o sax barítono do Mulligan ali, que até muita gente na época achou que não iria dar certo essa combinação e deu muito certo. E tem uma música aqui que acho que é a mais conhecida, que é Years of Solitude. Essa música, ela tem uma linha melódica bem acessível, uma coisa assim emocional muito bonita ali. E é a parte que o sax do Mulligan está no seu momento, acho que ele mais brilha nessa música. Simplesmente fantástico o solo dele, né? Nessa faixa. E aí, fechando o lado A, tem Deus Xangô. Deve ser uma homenagem do Piazzolla às religiões afro-brasileiras. Mas não tem nada a ver com nada de religiões afro, nada a ver com candomblé aqui. É uma coisa que tem mais a ver com um tom meio militar, um tanto argentino mesmo aqui. A gente vê uma coisa assim, uma coisa de marcial, né? Muito bonita dessa música. Ali, principalmente no seu final, com a percussão ali com um tom militar. Aí depois vem o lado B, aí 13 Years After, 20 anos depois. Outra música maravilhosa, com arranjo bem moderno, né? Que tem muita influência até do jazz fusion aqui. E aí vem a única composição que não é do Piazzolla, uma composição do Gary Mulligan, Aire de Buenos Aires. E o que impressiona nessa música é que ela é a cara do Piazzolla, porque a gente ouve e se a gente não sabe que essa música foi composta pelo Mulligan, a gente pensa que é uma música do Piazzolla, porque aqui é o estilo, aquele estilo dele, aquela estética, né? Argentina, do tango moderno. O Mulligan com certeza estava muito inspirado mesmo na música do Piazzolla mesmo, quando ele compôs essa música. E aí ele encerra com chave de ouro, com duas músicas sensacionais, Reminiscence, que tem duas partes contrastantes, tem a participação das cordas ali, muito bonito, parece um sonho mágico ali. É simplesmente só ouvindo para perceber a beleza dessa música.
E a música que encerra é a faixa título, que ela tem uma certa acidez ali, ela tem encerra assim com um pouco meio, parece de raiva ali, né? Uma coisa forte, coisa da melancolia mesmo, portenha, né? Muito bonita ali, também encerrando com chave de ouro. Com mais os solos do Mulligan nessa música também é coisa do outro mundo também, impecáveis. Aí esse álbum é uma obra-prima, na minha opinião. É aquele tipo de música moderna que não dá para colocar rótulo, não dá para classificar. O que é isso? É música clássica? Aí você fala, não, não é. É jazz? Pode ser? Não, mas não é também. É tango? Não, também não é. O que é? É simplesmente música instrumental de primeira qualidade, criativa, inteligente, moderna, atemporal. Não tem classificação. E o curioso caso do Piazzolla, ele se destacou muito, e isso a gente não tem dúvidas disso, porque ele toca um instrumento que lá na Argentina, por exemplo, tem centenas de músicos lá que tocam esse instrumento. Tem vários músicos pelo mundo afora que tocam bandoneon. E muitas vezes, a maioria desses músicos, você não consegue ouvir, talvez um disco inteiro, porque começa a soar monótono. Porque é um instrumento que tem uma limitação, né? Timbrística ali. E o Piazzolla mostra que ele é grande, né? A sua genialidade. Assim como o Miles Davis, né, também mostrou com o trompete, que, na minha opinião, é um instrumento bem mais limitado do que o saxofone. E o Piazzolla com o bandoneon também é um instrumento que tem uma certa limitação de timbrística, né? Ali. E como que ele consegue fazer você sempre ouvir as obras dele, vários álbuns inteiros, e você não se cansar e nunca soar uma coisa, algo monótono, por causa do seu talento, da sua criatividade, né? Daquela coisa inquietante que ele tinha, né? De fazer uma música que se tornasse moderna e ao mesmo tempo atemporal. Ele buscava isso. Então está aqui registrado 50, o primeiro vídeo que eu faço dos álbuns que completam 50 anos, Summit, Piazzolla e Mulligan. Um encontro perfeito. Dois músicos fantásticos. Então, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.